queridos professores, queridos papais, mamães, avós, tios, a família toda, todo mundo que gosta de babar, meninada, uma coisa boa é trabalhar com maternal, essas coisinhas fofas de chupeta na boca e que são as nossas ovelhas. Você, papai e mamãe, professores de tempo integral, viu? É a responsabilidade que Deus dá a cada um de vocês para que possam já ensinar para o seu pequenino, desde bebê, aliás, desde bebê não, desde o ventre. Você que está grávida pode ler a palavra do Senhor e deve para o seu bebê cantar louvores, olha, porque ele vai aprendendo, ele vai prestando atenção. Mas vamos lá, sejam todos bem-vindos à nossa lição de hoje. E nós estamos estudando esta lição maravilhosa que tem como título Lições de Amor e Sabedoria, que alcança, abrange aí, engloba os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nós estamos estudando já Provérbios, o livro de Provérbios. É por isso que aqui no nosso trem, que é o nosso material base deste trimestre, nós estamos colocando todo o material, todos os visuais, as figuras, os bonequinhos, tudo que a gente precisa e que tenha como colocar no vagão identificado com o nome do livro que estamos estudando, que é Provérbios. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá! Título da nossa lição de hoje, o Rei Lemuel. É sobre esse personagem que está descrito sobre ele de maneira curtinha, mas tão importante na palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 31, isso mesmo. E na nossa revista do professor, eu coloquei aí para você, olha, leia a Bíblia, né, o capítulo 31 de Provérbios, mas em especial você preste bastante atenção no que diz o versículo 1, o versículo 8 e o versículo 9. É sobre os assuntos que estão nesses versículos que nós vamos contar para os nossos bebês e para os nossos pequeninos de 2 a 3 anos. Vamos lá? Sempre eu tenho dito, olha, papai e mamãe, professores e professoras, ao ensinar para esse público maternal, tenha em mente que você precisa apenas de um objetivo, tá bom? E se você me perguntar o que quer dizer objetivo? Objetivo é o que é que você quer que a sua criança entenda com o assunto que você vai ensinar para ela na lição de hoje de número 8, que é o Rei Lemuel. Então acompanha comigo aí na lâmina, tá escrito assim: objetivo, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que é importante ouvir o que a mamãe tem a dizer. Pronto, você tenha em mente ao ensinar esse versículo que você precisa massificar, repetir isso daí para que a criança comece a assimilar o que é que você está ensinando para ela, tá bom? Vamos lá então, guardando no coração, é aquele versículo, é aquele pequeno texto bíblico que você também vai repetir para a sua criança. Eles ainda não dominam a leitura e a escrita, não tem problema, para que eles possam já, se acostumar com os textos bíblicos, com a palavra de Deus. Aí você diz, olha aqui a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 8 diz, ouça o que a sua mãe tem a dizer. Isso mesmo, tá bom? E aí, para os seus bebês, nós então, e para as crianças de 2 a 3 anos também, nós trazemos aí como sugestão que você coloque aqui, olha, no vagão que tem Provérbios, a família travesseiro. Sempre é legal isso, sabe? Muito fácil de você ou suas amigas, enfim, fazer e confeccionarem de retalhos de tecidos, com feltros, com fitas. Faz aí a família travesseiro. Olha que legal, que fofinho, né? Com enchimento é muito fácil, muito tranquilo.
pode fazer esses mini travesseiros aqui, olha só, que identifique, não é? A família, o papai, a mamãe, os filhos, olha só, o filho mais velho, o filho ou a filha do meio, não é? E o caçulinha, que é esse aqui. Agora, depende, se você trabalha com crianças, que você sabe que as famílias são mais numerosas, então você pode fazer mais bonequinhos travesseiros, tá bom? Use aí a sua criatividade, mas o importante é que quando você for ensinar o texto bíblico, de guardando no coração, você vai e diz, olha, ouça o que a mamãe tem a dizer. É muito importante isso, está aqui na Bíblia, lá em Provérbios 1:8. Tá bom assim? Vamos lá então! Para os nossos recursos, o que a gente traz de ideias aí na hora ou como você utilizá-los ao contar a sua história, que tem como título, você pode acompanhar comigo aí na lâmina, O Rei Lemuel. E desta vez nós já chegamos no finalzinho do livro de Provérbios, Provérbios 31, os versículos 1, 8 e 9. Vamos lá? Claro que a Bíblia aqui está, né? E aí a gente traz como sugestão e aqui nas orientações da revista do professor, eu digo, olha, você pode usar aí qualquer Bíblia que você tenha, a tradução na linguagem de hoje ou não, mas né, numa linguagem mais compreensível, vamos dizer assim, a gente sugere a Bíblia com a tradução na linguagem de hoje, tá bom assim? E agora você já sabe que junto com a sua revista do professor vem também as lâminas, não é? Que são essas folhas de papel bem encorpado que você vai recortar, plastificar as figuras, tá bom? E hoje a gente traz uma outra maneira de como você utilizar as figuras, onde você vai inserir essas figuras. Você vai inseri-las aqui no flanelógrafo, que é este material que você pode confeccionar de caixa de papelão. Você pode fazer vários cenários de flanela ou com flanela ou feltro, tá bom? Você pode fazer cenários noturnos, olha só, vou levantar aqui para que você possa visualizar melhor. Olha, de deserto, noturno, um visual aqui, olha só, né? Bem neutro, para que seja uma cena, por exemplo, de uma história que você possa mostrar para as crianças que acontece durante o dia. E a história de hoje desse interior do palácio, porque nós vamos falar sobre o rei Lemuel, ok? Então vamos lá, gente. Aqui é o flanelógrafo e vamos à nossa história. Mas para os nossos bebês, a gente, claro, mostra a Bíblia, a palavra de Deus, e diz, olha, eu trouxe para você, não é? Um rei que era muito legal. Você pode pegar 2 bonequinhos e você vai vesti-los ou não, tá bom? Com uma roupinha, pode colocar uma coroa ou simplesmente mostrar para os seus pequeninos bonecos, de brinquedos mesmos, tá bom? E aí você vai dizer assim, olha, este aqui era o rei Lemuel, ele era forte, ele temente a Deus, ele amava papai do céu, isso mesmo. E um dia a mamãe dele disse, olha, meu querido filho, preste atenção, seja um rei muito bonzinho e que ajude as pessoas, tá bom? Tá bom, mamãe. Olha que legal, o bebê vai prestar atenção e você diz, olha, ele cresceu, ficou grandão, um rei muito forte, poderoso, e que ele era um rei que todo mundo gostava dele, o rei Lemuel. Uau, que legal! Para o bebê, você conta a história de maneira bem curtinha, porque é tudo muito rápido para prender a atenção do seu bebê. Já para suas crianças de 2 a 3 anos, claro, com a Bíblia do lado. Opa, caiu meu bonequinho. Com a Bíblia do lado, vou colocar ela aqui, tá bom? Para que a gente possa movimentar melhor o nosso flanelógrafo. Vamos lá. E aí você vai mostrar, não é, para a sua criança, depois de que você acomodou todos seus pequeninos, e você vai
preparar o seu flanelógrafo no cantinho da história e você vai dizer assim: olha, aqui na palavra de Deus tem uma história linda. Vamos contar até 3 para todo mundo prestar atenção? 1, 2, 3. Todo mundo em silêncio. Era uma vez um rei muito forte. Mas esse rei era um homem muito forte mesmo e muito querido. Mas ele um dia estava conversando com a sua mamãe. E a mamãe dele disse assim: meu filho Lemuel, preste atenção. Você é meu filho e eu orei muito a Deus por você. Agora eu quero lhe dar um conselho. Olha, quando você estiver aí no seu trono, que você receber as pessoas que vêm até você, preste atenção, ajude as pessoas necessitadas, aquelas que precisam da sua ajuda. Seja um bom rei, julgue de forma correta, honesta, e Deus vai abençoar o seu reinado, vai abençoar tudo que você tem. Você me entendeu? Sim, mamãe, eu entendi muito bem. Sabe de uma coisa? O rei Lemuel foi um rei muito abençoado. E aí ela deu muitos conselhos e falou muitas coisas com ele. Legal, né? É assim mesmo. E a Bíblia diz, olha só, que o rei Lemuel, toda vez que ele recebia as pessoas lá no seu palácio, as pessoas ficavam felizes e ele era muito querido. Sabe por quê? Porque ele prestou atenção no que a mamãe estava aconselhando para eles. Sabe de uma coisa? É importante nós estarmos atentos e ouvir o que a mamãe tem a dizer, tá bom? Você preste atenção. Se a mamãe disser não faça isso, não faça. Tá bom assim? Combinado? Palmas para o rei Lemuel! Que legal! Muito legal isso, não é? Olha aí, você ensinou a palavra de Deus como está escrito aqui no livro de Provérbios, no capítulo 31. E agora você pode orar com as suas crianças e pedir que elas repitam com você. Papai do céu, muito obrigado pela vida da minha mamãe, do meu papai, de toda a minha família. Eu te agradeço e eu te amo. Amém. Pronto. Olha que legal. Já orou? Já contou a história? Fixou bem a questão da criança, entender que ela deve prestar atenção nos conselhos da mamãe? Agora você pode, com a família Travesseiro, dar um para cada um, pedir que eles segurem direitinho, né? E as crianças vão participar bacana. E aí você vai cantar a história, aliás, cantar a música É Feliz o Lar, tá bom? Se na família está Jesus, é feliz o lar, né? Aí você aproveita e canta com eles, bem animado, bem bacana mesmo. Ok, terminou a música. Você tem bastante tempo, não tem? Pois é, então agora é hora de fazer o quê? Atividade, ok? E se você prestar atenção aí na nossa lâmina, você vai ver que é possível trabalhar com as nossas crianças, atividade com elas, mesmo que elas sejam bebês, claro que tudo muito bem acompanhado, orientado, né? Então, normalmente para este público aí, você vai utilizar giz de cera ou alguma tinta guache, se você estiver, claro que você deve estar acompanhando a criança em tudo que ela faz, tá bom? No caso, você oferecendo giz de cera, a gente sempre diz essa orientação aqui, olha, use o giz de cera daquele bem grossinho, tá bom? Para que a criança não tenha nenhum perigo aí de estar quebrando com facilidade essa questão do material. Já para as crianças de 2 a 3 anos, olha bem, a gente coloca aqui na revista do aluno uma atividade bem mais elaborada, não é? Olha só, no caso a gente coloca aí, olha, ajude o rei Lemuel a chegar no seu palácio, colando,
né? Aí pedacinhos de papéis coloridos, aí você não, olha, preste atenção, você não deve entregar para a criança nada de tesoura, ok? Nada de pincéis ou algo pontiagudo, nada disso. O que você vai oferecer? É legal, se vai trabalhar com tinta guache, sabe o que é isso aqui? É aquelas hastes com algodãozinho na ponta que a gente chama de cotonete, tá bom? E aí você pode oferecer para a criança, olha que legal, isso aqui é fácil de encontrar por aí, deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha só, isso aqui é uma paleta de tinta de aquarela, que só com a água e no desenho vai colorir. A criançada curte de montão isso daí. Bom, são vários materiais que você pode fazer uso, né, conforme você consiga adquiri-los, tá bom assim? Então aqui estão as sugestões e na próxima revista do professor e do aluno, se Deus quiser, na próxima lição a gente traz mais novidades ainda, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o trabalho de tuas mãos e que entenda que você está investindo no reino de Deus quando ensina a palavra do Senhor aos pequeninos também do maternal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Olá, professor! Que bom podermos estar novamente juntos. Eu aqui, você aí, todos no mesmo objetivo de nós estudarmos as propostas da nossa revista bíblica infantil da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos hoje para mais um episódio do livro de Provérbios. Sempre comece a sua aula se reportando aos livros que você já até estudou. Aliás, hoje nós vamos estudar novamente o livro de Provérbios, a última lição. E é um momento da gente festejar, porque cada livro que a gente encerra, a gente tem que demonstrar para as nossas crianças que foi muito bom a gente aprender a Bíblia, a palavra de Deus, mais um livro. Crianças, você vai dizer para elas que importante, você já aprendeu o livro de Jó e agora você está encerrando o livro de Provérbios, tá bom? E isso aí vai fazer com que sua criança se motive, sabendo que ela está verdadeiramente aprendendo a palavra de Deus. Então nós vamos agora para a nossa leitura da nossa primeira página, mas antes, olha, você vai mostrar para a sua criança que na lição passada vocês estudaram, elas estudaram, nós estudamos sobre a importância da Bíblia na nossa vida como uma doçura. Igualmente é o mel. Assim como o mel é doce para a nossa vida, a palavra de Deus também é. Então nós vamos agora para a nossa leitura. Vamos lá? A sabedoria da mãe do rei Lemuel. E o Encontrando Tesouro está em Provérbios 31, apenas um capítulo. O Guardando no Coração fala: com sabedoria e o ensino da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. O objetivo é ressaltar o valor de uma mãe na vida dos filhos quando ela tem a sabedoria do Senhor. E nós temos aí as propostas também dos louvores, que é Ouve tua mãe, da família Ludwig, e o Obedecer diante do trono, tá bom? E agora nós vamos ler a parte muito interessante da nossa revista, que são as orientações. Você precisa prestar muito bem atenção, porque elas são pensadas para abençoar a tua vida. Vamos ler? O livro de Provérbios encerra-se com uma das maiores lições: o valor de uma mãe sábia e a importância da obediência dos filhos. Se esforce para providenciar as músicas sugeridas, pois elas reforçam o objetivo da lição do dia. E aqui fica o destaque sobre a música Ouve Tua Mãe, que é super interessante, portanto, se esforce. Antes de encerrar a aula, dá o tchau ao vagão de Provérbios, ao tempo em que se cria uma expectativa para o livro de Eclesiastes, que será estudado na sequência.
Finalize cada livro celebrando a conquista dos novos conhecimentos adquiridos, de forma que os seus alunos também possam ter a mesma sensação. Veja aí essa observação importante. Então você celebre o encerramento de cada livro de forma que os seus alunos possam também ter a mesma sensação, tá bom? Porque nós sabemos que nós, professores, quando nós estamos estudando para ensinar as nossas crianças, nós também aprendemos, porque a Bíblia se renova a cada dia na nossa vida, tá bom? E aí nós vamos para o nosso versículo bíblico de hoje, que olha que coisa linda que ficou. E diz assim: fala com sabedoria e o ensino da bondade está na sua língua. Aí você faz aquela perguntinha para a sua criança: quem é que tem essas características? Quem é que fala com sabedoria, com a sabedoria do Senhor? E o ensino, da bondade está na sua língua. Quem é? Aí as crianças, vão olhar o visual e elas também vão perceber que essa pessoa é a mãe, é a avó, é a tia, é aquela pessoa que cuida dela todos os dias e que dá conselhos e que ajuda ela na sua caminhada. Então, esta pessoa é a pessoa que Deus está falando que é uma mulher sábia e ela nos ensina os seus ensinos. A sabedoria da mãe do rei Lemuel vai nos contar exatamente isso, e é isso que você vai suscitar na sua criança. Vai dizer que a história de hoje vai nos falar o que exatamente o rei Lemuel falou a respeito da sua mãe, tá bom? Aí então nós vamos agora para os nossos recursos didáticos e logo em seguida vamos ver a questão da nossa historinha. Bem, professor, agora nós vamos ver justamente o que diz o rei Lemuel a respeito da sua mãe. Ele recebeu muitos conselhos da sua mãe, e é isso que você vai deixar em destaque para a sua criança, que o rei Lemuel foi um rei muito importante e ele obedecia a sua mãe e ele ouvia os conselhos da sua mãe. Porque o que a sua criança precisa realmente aprender é isso, essa grande verdade, a importância dos filhos obedecerem os pais. Tá bom? Aí você vai novamente se utilizar da sua grande Bíblia. Essa grande Bíblia te acompanha, professor, não só nessa revista, como todas as revistas. Porque ela é um recurso visual maravilhoso, onde você poderá colocar aqui a sua colinha, colocar aqui os escritos da palavra de Deus, os versículos, as frases importantes, porque vai te ajudar. Vai te ajudar muito na hora que você estiver contando a sua história, porque muitas vezes nós perdemos de falar coisas importantes que estão na Bíblia e elas não podem ficar de fora, porque o que realmente vai ficar no coração da criança é a palavra de Deus, aquilo que você está falando através da Bíblia. E mais uma vez aqui na nossa história, os conselhos da mãe de Lemuel são muito importantes. E aí você vai pegar a sua Bíblia e na hora que você estiver contando, você vai destacar segundo o que está escrito na sua revista, que foi tirado da Bíblia. Você vai ler a primeira frase de destaque sobre a mãe do rei Lemuel. E ela o aconselhou dizendo que nós não devemos desperdiçar a energia do nosso corpo naquilo que prejudica a nossa saúde. Olha que interessante, quantas coisas importantes estão na Bíblia. Então, o mesmo conselho que serviu para aquele rei, naquela época, serve para nós. O nosso corpo, ele é a casa de Deus e nós não podemos gastar a energia do nosso corpo, a nossa saúde, naquilo que não é bom, naquilo que é pecado. Quantas pessoas ficam aí de madrugada andando, os adultos, por aí, passando madrugadas fora de casa e chegam cansados, com seu corpo tão cansado.
Isso não é bom. Então, o conselho daquela mãe era justamente nesse sentido. E também aqui ela tinha um outro conselho para o seu filho, que serve para nós também. Que não devemos gastar o nosso dinheiro com coisas que nos levam ao pecado. Ah, criança, aí você vai conversar com eles. O nosso dinheiro é uma bênção do Senhor. A gente recebe do Papai do Céu, que dá saúde para o papai, para a mamãe. E nós temos aquele dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, os livros da escola. E não para gastar com coisas que não são importantes. E muitos adultos até usam bebida, usam drogas, fumam, essas coisas todas ruins. Isso Deus não se agrada. E você vai conversar com a sua criança e vai também dar oportunidade para elas compartilhar com você, né, experiências. Deixa assim fluir na sua aula toda uma situação bem agradável em que as crianças possam compartilhar com você. Como é interessante a palavra de Deus, não é mesmo, professor? Ela trata de assuntos tão variados, mas muito, muito importantes para o nosso dia a dia. E a mãe do rei Lemuel foi muito também exaltada, elogiada por ele. E quando ele escreveu justamente as palavras que estão no capítulo 31 de Provérbios, tem alguns destaques bem importantes. E aí você vai fazer justamente a sugestão que a sua revista trouxe, que é preparar os destaques de palavras de elogios para a mãe do rei Lemuel, que serve para você, para mim, para a mãe das nossas crianças, em um leque. E olha aqui o que nós fizemos. Nós preparamos aquele lequezinho que a gente tem lá em casa, que às vezes a gente até ganha de presente, né, em algumas festas. Esse aqui, por exemplo, foi um desses. E agora está sendo muito bem utilizado aqui para nós fazermos essa exposição para as crianças sobre as qualidades, né, da mãe do rei Lemuel, que ela passa segurança. Não só a mãe do rei Lemuel, mas as nossas mães, né? A mulher, ela deve ser uma mulher que passe segurança para a sua família. Depois, ela é uma mulher que ajuda a sua família. Depois, ela é uma mulher que não é preguiçosa. Também ela é esforçada, bem como ela ajuda aos pobres. Ela fala com sabedoria e, por último, ela é elogiada. Porque quando nós realmente fazemos as coisas boas, nós recebemos os parabéns, nós recebemos os elogios. E assim é que nós devemos também reconhecer o valor da nossa mãe. Devemos reconhecer, assim como o rei Lemuel elogiou a sua mãe, falou palavras bonitas a respeito da sua mãe, você também pode fazer isso. A nossa mãe fica muito feliz quando a gente diz: mamãe, eu te amo, tá bom? Isso é uma palavra que alegra o coração da mamãe. E para finalizar a sua história, você vai preparar, conforme nós colocamos aí na sugestão, um porta-joia. E isso aqui, foi uma caixinha que eu tinha em casa. Eu customizei, eu coloquei aqui esse brilhozinho para ficar mais bonita. E aí dentro eu coloquei algumas peças que nós temos em casa, né? E você poderá trazer e mostrar para o seu aluno. Você poderá até fazer o que eu estou fazendo agora. Você poderá sair da sua mesa e ir passando em cada criança para elas darem uma olhada. É interessante elas olharem, podem até pegar e ver a importância que é uma joia, que é algo que você guarda numa caixinha com tanto carinho e tanto amor. Assim também é a nossa mãe. A Bíblia diz aqui, nós temos aqui que esta mulher, ela é mais preciosa do que as joias. Como diz assim, o seu valor excede, é maior do que as finas joias. E aí você vai terminar sua aula agradecendo ao Senhor Jesus pelas mães, pelos pais, pelas vovós, os titios, as titias, aquela pessoa que cuida da sua criança, tá bom? Aí você está lembrado que nós pedimos na semana passada
que as crianças trouxessem o quê? Trouxessem uma foto, uma fotografia da sua família, porque justamente isso vai ficar, elas vão colar aqui na lição de hoje, né? No exercício que pede uma fotografia da família ou da mamãe, tá? E não importa se vier um tamanho que não cabe aqui, você dá um improviso, você pode colocar aqui numa folhinha à parte e anexar, pode grampear aqui, desde que valorize o que a sua criança fez. E se alguma criança não trouxer a foto por esquecimento, porque foi apenas naquele dia, você pede para ela fazer o desenho aqui dentro do quadro. Vai surtir o mesmo efeito. O importante é ela sair desta lição, desta manhã, desta escola bíblica dominical, amando muito mais a sua mãe, valorizando muito mais a sua mãe e sabendo que a obediência à palavra de Deus e a obediência aos pais é algo fundamental, tá? E aqui você poderá mostrar para ela também um exemplo de uma família, né? Que como é que Deus quer abençoar a nossa família. E no finalzinho você vai fazer aquela oração e você poderá pedir para as crianças, com a sua revista, com a fotografia no ponto, elas podem apresentar as fotos das suas mães, da sua família para Jesus, pedindo bênçãos, muitas bênçãos sem medidas para cada uma família. Tá bom? Agora nós vamos ver a nossa atividade extra de hoje. E agora a hora da nossa atividade extra. Já fizemos a atividade da revista do aluno, tá? Que é primeiro se faz a revista do aluno com ele. E aproveitando aqui para dizer para você, professor, sempre nós temos uma recomendação de que o seu apoio é fundamental, tá? Não apenas dê os materiais para a criança fazer e vá talvez sentar, não, mas fique perto, dê o seu apoio. A criança se sentirá muito mais segura para realizar as atividades. E hoje nós temos uma atividade que ela é de continuidade. Na sua revista, desde a primeira lição, já vem constando a construção desse pequeno trem, que é a exemplo do grande, nós fizemos o pequeno, é uma réplica, né? Do grande trem da sabedoria, onde você está estudando com as crianças os livros da Bíblia, 4 livros importantes da Bíblia. E você, na primeira aula, na primeira lição, nós orientamos e instruímos a construção desse trenzinho, que você tem total liberdade para fazer como queira. Pode fazer até de sucata, desde que você tenha a continuidade dessa atividade, tá bom? E aqui eu tenho até algumas dicas para você. Ao construir esse meu trenzinho, que eu também precisei fazer para mostrar para você, né, eu calculei uma coisa interessante, que eu vou aqui pegar para você, para te dizer exatamente. Eu calculei o tamanho do meu trenzinho, que desce exatamente dentro de uma pasta. Por quê? Porque cada criança vai preparar o seu trenzinho a cada final de lição, a cada final de livro, melhor dizendo, mas ela não vai levar para casa. Ela só vai levar quando terminar toda a revista. Então, como você vai guardar esse material? Então, você tem que pensar antes. Na hora de construir o seu trenzinho, não construa de forma que você não tenha como guardar durante 3 meses. O trimestre, né? São 3 meses. E aí eu pensei e fiz no tamanho de uma pasta. Porque para cada criança ou para todas as crianças, você pode colocar numa pasta daquela maior, que tem aquele elástico, e guarda lá com o seu nomezinho, tá? Coloca atrás o nome da criança, para que quando for a hora de você continuar o exercício, a atividade, cada uma tenha lá com segurança o seu material. Tá entendido? Então vamos lá. Então esse aqui, olha, corresponde ao tamanho de uma pasta, dessas pastas de escritório que você conhece muito bem. E aí eu fiz assim. Você pode fazer tudo desenhado, tudo construído com as suas próprias mãos, mas você também poderá fazer isso. Você poderá também imprimir. Eu encontrei
esse desenhozinho aqui que deu certinho. O que é que eu fiz? Eu não aproveitei a paisagem, eu apenas recortei os vagões, que são exatamente esses vagões aqui, ó. Tá vendo? E aí eu coloquei as janelinhas, e em cada janelinha está o livro. Olha aqui, livro de Jó e de Provérbios. E hoje é o dia de dar o tchau, tchau, né? Para o trenzinho que vai levar o vagão de Provérbios, porque na próxima aula nós estudaremos o livro de Eclesiastes. Então aqui a criança vai receber, você vai dar os materiais para que ela possa pintar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então hoje é só um vagão que ela vai pintar. Ela já pintou, deixa eu botar aqui até para você olhar melhor em casa. Então já foi pintado o primeiro vagão, o segundo vagão, e hoje é dia de concluir o vagão de Provérbios, que eu já até fiz para adiantar. E no próximo livro será o vagão, onde ela ainda vai trabalhar com ele, que é o vagão de Eclesiastes. Gostou da ideia? Então é simples, com papel, cartão, você constrói aí, né, o trilho dos trens, e em cima disso você vai colando, ó. Depois que você recortar o que está impresso, você cola num papel cartão para ficar durinho, pinta, e a criança vai ficar super feliz. E no final vai levar um trenzinho muito fofinho, quem sabe até para pregar na parede do seu quarto. Tá bom? Deus te abençoe, professor. E nós aguardamos você na próxima aula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos aqui para trazer dicas da nossa revista de juniores. Nesse trimestre estamos estudando os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Vamos lá ver a lição de número 8, que traz como tema Mulher Virtuosa, que está registrado em Provérbios, no capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 31. Esse é o nosso texto bíblico. O nosso próximo slide vai mostrar o objetivo da nossa lição de número 8, que diz o seguinte: entender que uma pessoa virtuosa é aquela que teme ao Senhor e cumpre os seus propósitos. A aplicação da nossa lição será: para ser uma pessoa virtuosa, precisamos ter um coração cheio do amor de Deus. A mulher é alguém muito especial e faz um trabalho incrível. Ela prioriza criar seus filhos, ensinando-os a temer o Senhor. Às vezes, nossa mãe nos pede ajuda e respondemos a ela grosseiramente. Façamos uma reflexão. Essa mulher se esforça tanto para ser cuidadosa e atenciosa, então precisamos nos esforçar para ajudá-las com as tarefas de casa. O coração da mulher, de Provérbios 31, temia a Deus. Por isso foi chamada de mulher virtuosa. Então, seja uma criança virtuosa também. Professores, agora vamos às nossas orientações importantes. Nesta aula, vamos mostrar o papel da mulher virtuosa em todos os tempos. Porém, enfatizar as qualidades da mulher de Provérbios 31:10. Para apresentar o Você Sabia, que é a introdução da nossa história, providencie um banner feito com papel madeira ou papel que tiver disponível. Coloque a figura da mulher e escreva algumas de suas ações citadas na lição. Você sabia do livro de Provérbios, do capítulo 8, diz assim: o livro de Provérbios define uma mulher virtuosa como aquela que administra o lar com honestidade, disciplina e amor. As mulheres na Bíblia eram mães e esposas. Alguns relatos bíblicos mostram a mulher participando da agricultura, processando grãos para produzir o alimento para a sua casa. Além disso, elas cantavam, tocavam instrumentos musicais e se tornaram rainhas, como Esther. Foram compositoras como Ana e houve até uma juíza, Débora. Na história de muitos países, a mulher foi bastante desprezada, mas na Bíblia
ela foi exaltada e valorizada porque eram mulheres virtuosas, cujo coração está cheio do amor de Deus. Muito bem. No Você Sabia, nós vamos precisar da mulher virtuosa. Nós temos a figura 8.1 que nós iremos usar neste momento. E essa mulher, ela está bem caracterizada, bem vestida, ela está com uma blusa que tem um nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Então não foi por acaso a escolha do nome, da estampa da camisa dessa mulher, para mostrar que a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor, é aquela que cuida da sua família, é aquela que trabalha fora, sim. A mulher exerce muitos papéis. Então, nessa lição de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o papel da mulher, tanto na Bíblia quanto na sociedade de hoje. Vamos ao próximo slide, tópicos da lição de número 8. Tópico 1, a mulher nos tempos bíblicos. 2, a mulher virtuosa de Provérbios. 3, a mulher nos tempos modernos. E por último, a aplicação. Preparando o material. Recursos didáticos. Figura 8.1 da mulher virtuosa. 8.2, Débora. 8.3, Raabe. 8.4, Maria. 8.5, mulher em atividades. Baixar as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Depois vai imprimir essas figuras, recortá-las e plastificá-las. No slide nós vemos mais de perto as figuras que constam na revista do professor, no QR Code da revista do professor. Raabe, Maria, a mulher virtuosa e a mulher em atividades. Sugestão para 7 e 8, 9 a 11 anos, para as duas faixas etárias. Providenciar outros materiais. Para que os alunos conheçam sobre as qualidades da mulher virtuosa, sugerimos ler as referências na Bíblia e preparar cartões com as figuras correspondentes a cada característica. Como, por exemplo, use um coração escrito confiável. Use uma boca escrito sabedoria. Use um cinto escrito trabalhadora. Uva escrito administradora. Coração escrito boa influência. Saco de cereal escrito saúde. Mão escrito fiel a Deus. Coração escrito mãe amorosa. Conforme sugerido, nós temos aqui a mulher virtuosa. E aqui nós temos cada qualidade desta mulher. Então, nós temos aqui coração confiável, a boca que é sabedoria, o cinto trabalhadora, a uva administradora, coração boa influência, o saco de cereais saúde, a mão fiel a Deus e o coração mãe virtuosa. Essa mulher era uma mulher forte, era uma mulher que trabalhava, era uma mulher que se cuidava, ela era uma mulher muito especial. E é por isso que ela está contido aqui na Bíblia, para mostrar que existe sim tipo de uma mulher virtuosa. Não quer dizer que a mulher ela precisa ter todas as qualidades, mas ela precisa ter algumas dessas qualidades. Não é exigir muito da mulher ser como uma mulher virtuosa, que era uma mulher que fazia muitas coisas, Então nós precisamos sim deixar claro para as crianças que não é necessário você ter todas as qualidades, mas a melhor qualidade é a mulher que teme ao Senhor. Essa sim é a mulher virtuosa para Deus. Vamos ver no slide? Cada uma dessas descrições da mulher virtuosa, ela tem um versículo. Então, quando nós formos mostrar, por exemplo, que ela é confiável, então nós vamos ler em Provérbios 31:11, que diz o seguinte: ela é confiável, o coração do marido confia nela. Sábia, ela é sábia, ela abre a boca com sabedoria. Provérbios 31:26. Trabalhadora, ela faz linho fino e o vende, entrega cintos ao comerciante. Provérbios 31:24. Ela é administradora. Ela considera um campo e o compra. Com o fruto de suas mãos, planta uma vinha. Provérbios 31:16.
Ela é uma boa influência. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. Ela se preocupa com a saúde. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Provérbios 31, 17. Ela é fiel a Deus. Ela estende a mão aos pobres. Sim, estende as mãos aos necessitados. Provérbios 31, 20. Ela é uma mãe amorosa. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido também, e ele a elogia. Provérbios 31, 28. Então, toda essa descrição, nós precisamos ler cada versículo direto da Bíblia, né? Para que as crianças vejam de onde foi tirado essa leitura que iremos fazer, da Bíblia. Então, nós mostraremos cada figura correspondente ao versículo de Provérbios 31. Também é importante falar sobre as mulheres na Bíblia, né? Mulheres que ocuparam cargos importantes, né? Como a juíza Débora, como Raabe, que ajudou o povo de Deus, né? Maria, que foi a mãe de Jesus. Então, nós temos mulheres virtuosas na Bíblia. E elas eram mulheres que temiam a Deus acima de tudo, que é o mais importante, né? A mulher trabalha, cuida dos filhos, mas se ela não teme ao Senhor, ela não é a mulher virtuosa. Então, nós temos que deixar bem claro para nossas crianças que a mulher virtuosa é a mulher que teme ao Senhor. Quando a mulher teme ao Senhor, ela faz tudo isso, ela cuida dos seus filhos, da sua casa, do seu marido, ela trabalha, ela é uma boa funcionária, né? Ela honra o seu trabalho, ela cuida da sua casa. Então, tudo que a mulher virtuosa faz, ela faz porque ela teme ao Senhor. Então, a coisa mais importante, né, é o que nós devemos deixar bem claro para as crianças, que a mulher virtuosa é essa mulher que teme ao Senhor. E também nós fazemos alusão à criança, né, para que a criança também entenda que ela precisa temer o Senhor. Se ela teme o Senhor, ela será uma criança virtuosa, cheia de virtudes, tá bom? E por último, nós temos a nossa última figura, que fala da mulher moderna, né? A mulher que cuida, sim, da sua casa, que trabalha, que faz o serviço da igreja, que ela é professora da escola dominical, ela canta no coral, né? Faz tudo, mas também cuida da sua família, arruma os seus filhos para irem à igreja, né? Se preocupa com isso, se preocupa de levar as crianças para a igreja arrumadinhas, né? Não de qualquer jeito, porque nós vamos na casa de Deus, nós temos que ir bem arrumadinhos, né? Roupas simples, mas tudo certinho, tudo bem arrumadinho. E aí nós temos a mulher que cuida, né, dos machucados dos filhos, porque nós sabemos que os filhos correm, né, vão para cima, vão para baixo e se machucam. As crianças se machucam. Então nós temos a figura de uma mãe cuidando do seu filho, né, da sua filha, no caso. E isso é muito importante nós frisarmos, né, que essa mulher, ela tem um papel fundamental, que foi o que Deus deu para todas as mulheres, diferente do papel do homem. A mulher, ela tem um papel especial, por isso ela é destaque na Bíblia e hoje também, né, nos tempos modernos. Para a faixa etária de 9 a 11 anos, iremos usar o flanelógrafo para expor as mulheres, né, as mulheres da Bíblia e a mulher dos tempos modernos. E para as crianças de 7 a 8, você pode estar utilizando palito, né? As figuras coladas no palitinho. Então, é uma outra forma de mostrar para as crianças as figuras, né? Que você baixou do seu QR Code e você imprimiu, recortou, e aí você pode utilizar, né? Da maneira que você conseguir. Claro, se você não tem um flanelógrafo, você pode expor, sim, no papel madeira, no papel 40 quilos, numa cartolina, né? Ou no papel cartão mesmo. Né? O importante é você expor as figuras para que as crianças possam notar, né? Cada mulher dessa que contribuiu de alguma forma para que o povo de Deus avançasse, tá bom? Vamos ao nosso próximo slide. Confeccionar o versículo. Olha só, o visual do versículo é algo muito importante, né? E dessa vez iremos usar um vestido. Por quê? Porque faz referência à mulher virtuosa.
E o nosso versículo diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30. Então tá aqui o nosso versículo, né? Todo feito no papel couché, né? Esse foi feito na gráfica, mas você pode fazer na sua impressora doméstica, que também vai ficar bom. Tá aqui, ó, os vestidos, né? Que você pode colar lixa, né? Você pode colar lixa e colocar no flanelógrafo, mas também, se você quiser colocar o palitinho para o vestido, você pode usar também o palitinho para o vestido do versículo. Se você não quiser usar no flanelógrafo com a lixa, você usa palitinho. Coloquei mais um aqui, no caso, para que ela não envergue, para que ela não fique virada, né? Para que ela fique bem retinha. Então você pode usar também para os vestidos, que é o versículo, você pode usar o palitinho de picolé, que também fica excelente, tá bom? Muito bem, professores. Essas foram as nossas sugestões da nossa lição de número 8. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe. Basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.